Com o desejo de proteger o rei, Pitou criou uma técnica que usa seu corpo como arma até mesmo depois de sua morte. A ideia aqui é utilizar o poder mais ou menos da mesma forma que o Shinnok e o Killua, ambos ultrapassando seus limites humanos. E a Pitou também faz isso ao ser controlada como uma marionete, ultrapassando todas as suas características físicas, se tornando algo mais poderoso até mesmo depois de sua morte. O Nem pós-morte, então, é uma habilidade que geralmente vem através de um desejo forte de guardar, de transformar algo mesmo depois de sua morte. Quando alguém deseja algo mais do que a sua própria vida, às vezes essa habilidade pode ficar até mesmo depois que essa pessoa morrer. E muitas vezes fica até mesmo mais poderosa, se transforma em algo novo, ultrapassando os limites de quando essa pessoa estava viva. Um exemplo foi justamente a habilidade da Pitou, que mesmo depois de morta conseguiu ali utilizar o seu poder e até mesmo arrancar o braço do Gon em sua forma adulta. Por isso, Nem pós-morte é algo incrível e que eu vou falar aqui um pouco mais no vídeo de hoje. Sol e Lua do Chrollo. O antigo ancião, morador da cidade Meteoro, usava seu poder para proteger a cidade de uma forma bem macabra. Toda vez que a sua cidade era violada por alguém de fora, de alguma forma, esse ancião marcava pessoas com Sol e Lua, e essas pessoas iam atrás dos responsáveis por macular a cidade Meteoro e se matavam ao encostar esses dois símbolos, se transformando em uma bomba humana. Essa era a forma que esse ancião utilizava para proteger sua cidade tão amada. Porém, em certo momento, esse cara teve os seus poderes roubados pelo Chrollo, e depois de ter os seus poderes roubados, ele acabou perdendo a sua vida. O problema aqui é que o desejo desse ancião de proteger a sua cidade era tão forte que o seu poder ficou até mesmo depois de sua morte. No caso, o seu poder, que foi roubado pelo Chrollo, permaneceu no livro do Chrollo. Caso você não saiba, a habilidade do Chrollo de roubar as habilidades dos outros, ela só mantém a habilidade daquela pessoa no livro do Chrollo enquanto aquela pessoa estiver viva. Se ele rouba a habilidade de alguém e aquela pessoa perde a sua vida, a habilidade no livro do Chrollo some. Mas menos uma dessas habilidades, que é justamente a habilidade de Sol e Lua, que permaneceu no livro do Chrollo mesmo depois desse ancião, que era o dono dessa habilidade, perder a sua vida. Quanto a essa habilidade, a gente não tem noção se ela ficou ainda mais poderosa depois que esse velho perdeu a sua vida, porque a gente não viu ela ser utilizada antes. Mas ao menos a gente conseguiu perceber que é uma baita de uma habilidade que foi utilizada muito bem em sua luta do Chrollo contra o Hisoka. Misha. Essa menina é mais conhecida como Zumbi Girl. Ela era um membro da família Shiryu e tinha um trabalho também bem macabro, que era de descartar os corpos deixados por sua família. Em algum momento ela acabou morrendo, provavelmente com um tiro na testa, mas o seu poder não desapareceu. O seu amor pela família e vontade de ajudar a família Shiryu era tão grande que mesmo depois de sua morte, ela conseguiu continuar se livrando dos corpos deixados pela família Shiryu. É provável que a habilidade da Misha enquanto ela estava viva fosse uma manipulação de cadáveres. Ela manipulava alguém que tinha sido morto, essa pessoa ia andando, fazendo parecer que não estava morta, e aí ela tinha mais facilidade de descartar o corpo que foi morto por algum membro da família Shiryu. Porém, depois de morta, sua habilidade evoluiu, porque agora ela aparece automaticamente junto com esse corpo e aí manipula esse corpo para ser descartado. Na minha opinião, essa daqui pode ser uma baita de uma evolução, porque talvez ainda em vida ela tivesse que ir até o local do crime para manipular os corpos. Agora não precisa de nada disso. Automaticamente, quando algum membro da família Shiryu mata alguém, ela aparece e se livra do corpo com facilidade. Com certeza é um dos membros mais úteis da família Shiryu e que está trabalhando até mesmo depois de sua morte. Hisoka. Antes de perder para o Chrollo, Hisoka pediu para sua habilidade reativar seu coração e pulmão, numa última tentativa de sair daquela situação com vida. E deu certo. Hisoka tinha sido dado como morto, ele já ia ser recuperado pela Maki, que ia embalsamar o corpo do Hisoka, mas antes que isso acontecesse, ele conseguiu se recuperar e conseguiu voltar à vida. Esse é um caso único, porque de fato o Hisoka foi dado como morto, ele morreu e ainda assim conseguiu voltar. E quando voltou, sua habilidade melhorou, ele se transformou em alguém muito mais poderoso do que antes. E isso ficou claro no momento em
em que ele recuperou o seu corpo com suas próprias habilidades. Antigamente, quando ele perdia um membro, quando ele tinha um machucado muito grande, ele precisava da ajuda desse outro Genei Ryodan Amaki para recuperar os seus membros e curar os seus machucados. Agora não, agora ele nem precisa disso. Ele recuperou esses membros utilizando a sua própria habilidade e o melhor, ele conseguiu substituir tão perfeitamente que as outras pessoas nem conseguem diferenciar a sua habilidade agora do corpo original do Hisoka. Cara, isso daqui muda completamente o patamar do Hisoka, porque ele consegue utilizar não só essa habilidade para enganar os outros, já pensou? Ele dar o seu braço como uma armadilha, o oponente achando que está em vantagem arrancar o braço do Hisoka, mas na realidade ele só acertou a Bang Jump, porque o Hisoka já não tem braço mesmo. Então isso daqui é com certeza um boost de poder elevadíssimo. Fora que também, se no meio da luta ele acabar perdendo outro membro, ele consegue substituir com sua habilidade agora. Então com certeza ele ficou muito mais poderoso e o poder dele, que já era muito temido, ficou ainda mais temido agora. Agora, tem uma coisa que talvez você não saiba, que é que tem muita gente que ama anime, mas só que no momento em que vai assistir alguma coisa, ela não consegue encontrar um anime bom, acha que os bons ela já viu todas. Por isso eu fiz uma lista com mais de 100 animes pra você, e mais de 100 animes selecionados por mim, entre animes desconhecidos e conhecidos, porque também vai que você tenha deixado escapar algum anime conhecido aí, um anime bom, conhecido, você não tenha visto, então tem essa lista, essa divisão na lista, e são mais de 100 no total. O link eu deixei aqui na descrição e também nos comentários fixados, e eu coloquei o menor preço possível, literalmente. A página não aceitava um preço menor do que esse que eu coloquei. Então é o mínimo que eu consigo cobrar por essa lista, e aí se você tiver interesse, tem lá mais de 100 animes pra você, beleza? Clica no link na descrição ou nos comentários fixados. Benibelon. Esse também é um outro caso bem diferente. Benibelon foi um assassino em série que matou mais de 288 pessoas. Ele também era um grande ferreiro, e para cada vítima que ele fazia, ele também criava uma faca para representar a sua vítima. Ele não era o usuário de Nen, mas ainda assim era um gênio. Então, mesmo que inconscientemente, ele colocava Nen de certa forma em suas facas, e elas viraram ferramentas especiais. Uma delas foi até mesmo usada pelo Chrollo em sua luta contra o Silva. Segundo Benibelon, a forma que ele matava e a cara, o medo que essa pessoa fazia eram as inspirações para cada formato de sua faca. Por isso que cada faca é única. E ainda assim, cada faca tem também algumas habilidades especiais. Isso daqui pode ser traduzido através de um Nen pós-morte, quem sabe? Isso daqui é uma possibilidade, então pode ser que seja uma habilidade dele que ele utilizava inconscientemente, ou pode ser também uma espécie de Nen pós-morte. Porque vamos imaginar a faca que ele criou, que foi utilizada pelo Chrollo. Aquela faca também era uma faca venenosa, então é possível que ele tenha matado sua vítima com venenos, e essa faca tenha acabado adquirindo uma forma de utilizar venenos por causa disso. Talvez esse Nen dessa pessoa que acabou morrendo tenha ficado presa ali nessa faca de certa forma, dando essa característica para essa faca. E eu falo isso porque essas 288 facas que ele acabou criando, representando essas 288 vítimas que ele fez, se tornaram ferramentas extraordinárias, que são reconhecidas até hoje. Benibelon tem mais de 100 anos que ele já se foi, então é alguém muito antigo, e ainda assim suas ferramentas são reconhecidas como obras-primas. E para serem representadas assim, pode ser que seja justamente por causa de um Nen pós-morte, que é uma habilidade muito potente, mais potente do que o Nen normal. Então pode ter duas opções aqui. Ele pode ser realmente um gênio e utilizar o Nen inconscientemente. Isso daí acontece no mundo de Hunter x Hunter e por isso suas facas são tão boas assim. Ou pode ser que ele consiga utilizar o seu Nen também nas facas, mas uma parte venha do Nen pós-morte das vítimas dele e por isso as suas facas sejam tão boas assim. É uma possibilidade e eu tinha que trazer aqui para vocês. Camila. Essa é um príncipe e é a primeira que utiliza o Nen pós-morte como a habilidade central dela e de forma ativa ainda por cima. A sua habilidade consiste em criar um gato gigante que depois que ela morre, a Camila morre, esse gato pega a vida daquele que a matou e entrega para a Camila, ressuscitando a Camila. Esse gato é invencível e ele é uma arma excelente para derrotar qualquer um. Basicamente
Provavelmente esse poder é tão absurdo que ela poderia até mesmo derrotar o Meruem com ele. Olha que nível absurdo tem esse gato, porque o Meruem mataria a Camila com facilidade, e aí viria um gato, destruiria o Meruem e daria a vida dele para a Camila, e a Camila ressuscitaria. É muito absurdo esse poder. O único problema para utilizar esse poder é que aparentemente ela tem que estar em Zetsu. Então, para ela ser suscetível a ter esse poder ativado, aparentemente, isso daqui não foi colocado de forma definitiva, mas parece que é o caso, aparentemente ela tem que estar em um estado de Zetsu, o que é um problema para ela também, porque ela acabou ganhando um outro poder que é uma besta Nen, e ela estando em Zetsu, essa besta Nen não se manifesta, então ela tem que escolher um desses dois poderes. Enquanto ela utiliza o seu poder de Zetsu para conseguir ressuscitar depois de morta, ela não pode utilizar os poderes de sua besta Nen. Aí ela entra em um conflito aqui, porque se ela utilizar o poder da sua besta Nen, ela vai poder ser morta, enquanto ela estiver em Zetsu, ela pode ser capturada, mas não morta. Benjamin, outro príncipe do Império de Kakin, e esse tem um poder bem interessante na realidade. Ele ganha os poderes dos soldados que morreram e que eram leais a ele. É um poder que tem condições bem restritas, mas que, depois que cumpridas, ele consegue poderes com facilidade. Os soldados precisam jurar lealdade ao Benjamin e precisam ser formados na Academia Militar Real de Kakin. Se esses critérios forem preenchidos, então depois que esses soldados morrem, a habilidade vai para o Benjamin, e é representado através de estrelas que estão na mão do Benjamin. A gente tem 4 estrelas em sua mão, então pode significar que o Benjamin consegue acumular 4 habilidades. A gente não sabe, é uma suposição, mas é o que parece. Só comparando aqui ao poder, por exemplo, do Crollo, que também tem o poder de adquirir os poderes de outras pessoas, o do Benjamin eu acho que é até mesmo mais útil de certa forma, porque pode levar mais tempo para ele conseguir, né? Os seus soldados precisam morrer, mas depois que ele tem esses poderes em sua mão, parece que ele não tem nenhum outro empecilho para utilizar esses poderes. O Crollo, enquanto isso, ele tinha que utilizar um livro, abrir a página, esse tipo de coisa, mas também tem os seus pontos positivos, porque ele pode pegar o poder de qualquer um, apesar de ser difícil. Ainda assim, ele consegue pegar o poder de qualquer um. Enquanto que no caso do Benjamin, tem que ser um soldado, ele tem que morrer e etc, etc, etc. E como é um poder que vem depois da morte, então a gente pode se dizer que também é um uso do Nen pós-morte, já que aquela pessoa perdeu a vida e aí sim o poder parte para o Benjamin. A gente não sabe se esse poder fica ainda mais poderoso, já que a gente não viu o Benjamin utilizar essas habilidades, mas a gente com certeza tem que classificar isso daqui como um Nen pós-morte. Kachu, outro príncipe do Império de Kakin. Esse daqui é um caso bem diferente, porque é uma invocação de um Shikigami depois da morte da própria Kachu. Kachu acabou morrendo, só que ela amava muito a sua irmã, e é aí que materializou um clone dela tão perfeito que a própria Fugetsu, que é a irmã dela, que amava também a Kachu, não conseguiu perceber a diferença entre a Kachu original e o Shikigami que foi criado. O único problema aqui é que esse Shikigami é um parasita, ou seja, ele se alimenta da energia da própria Fugetsu. A Fugetsu é quem manda o seu Nen para a criação da Kachu. Por isso que a Fugetsu, por exemplo, está tão fraca, já que ela tem o seu Nen consumido por esse Shikigami, o que com certeza ela não consegue manter por tanto tempo. Então isso daqui é um Nen pós-morte diferente, que não é uma habilidade ofensiva, basicamente cria um clone da sua irmã, e que é bem interessante que a gente não tinha visto algo parecido até então. Por fim, o Tesouro do Império de Kakin. Até então, a gente pensava que só existia um tesouro do Império de Kakin, que era o jarro onde os príncipes tinham que colocar sua mão para conseguir a besta de Nen que eles utilizam nessa guerra de sucessão. Mas o Crollo acabou relatando que existem 3 tesouros no Império de Kakin, e um deles é uma estátua de um antigo imperador. Aparentemente, essa estátua também é importante para que aconteça a guerra de sucessão. E é aí que a gente começa a entender um pouco as coisas. Talvez essa guerra de sucessão toda seja também relacionada ao Nen pós-morte, já que tem uma estátua de um antigo imperador lá. Talvez esse seja o corpo desse antigo imperador que amava tanto o seu império, que queria tanto que eles crescessem, que fez um Nen pós-morte. Esse Nen pós-morte pode ser a base de toda a guerra de sucessão. Através dele que os príncipes podem ganhar os seus parasitas, que são com certeza as bestas Nen e muito poderosas, e aí começa a ter um pouco mais de
faz sentido, porque é uma habilidade tão boa, essas bestas nem são tão potentes, tão fortes, que tem sentido em ela vir de um Nen pós-morte, que seria de um desses imperadores do Império de Kakin. A gente não tem certeza se esse é o caso, mas tudo indica que sim, depois que o Chrollo citou esses 3 tesouros. Esses foram todos os Nen pós-morte de Hunter x Hunter. Deixa aqui nos comentários o que você achou de tudo isso.